Ok, 11 horas e 17 minutos. A gente teve aí um pequeno corte de som, mas já voltamos, já estamos de volta. E continuando o nosso papo com Carol Quintana e já Jefferson Moraes também batendo papo aqui com a gente. Vamos lá, Carol. A gente estava falando sobre o interior e eu te perguntei sobre a saúde lá no interior, que você conhece bastante, e como se levar uma saúde melhor para o interior? Se é porque daqui também está ruim, a gente também atravessa um momento ruim aqui. Mas o que fazer lá no interior? Bom, excelente pergunta, né? O problema da saúde é um problema gravíssimo em Teresópolis, né? E por se tratar de vidas humanas, eu chego a dizer que é o problema mais grave que a cidade vive atualmente. O desespero das famílias na UPA esperando uma transferência, né? O risco da iminência da morte, né? É gravíssimo. Chega a ser até desumano, né, o que está sendo feito em Teresópolis, daí a necessidade da gente melhorar a nossa saúde como um todo na cidade. E aí, chego a dizer que a gente precisa ter uma saúde pública, né? Se a gente precisa de uma universidade pública, a gente precisa de uma saúde pública urgente. É inadmissível que o dinheiro público faça essa transferência para as instituições privadas que não dão conta de atender, né? Então, um hospital público é essencial, urgente, numa cidade com 165 mil habitantes. É inadmissível que a gente não tenha. Se a gente vai para a região dos Lagos, como Arraial do Cabo, acho que é 30, 40 mil, eles têm 2 hospitais públicos. Como que Teresópolis não tem? Aliás, por que Teresópolis até hoje não tem? Isso é uma pergunta importante, porque a gente precisa. E o interior, né, se o centro urbano já sofre, a zona rural sempre sofre em dobro. Né? Então, eu até falei ontem com a minha aluna, ela estava querendo pegar um atendimento, né? Aí eu falei, vai aqui no postinho de Venda Nova. Ela falou, professora, esse postinho nada é a mesma coisa. Né? Então, o que a gente precisa fazer urgente é fortalecer os postos de saúde, e isso a gente faz valorizando a saúde pública. Então, uma primeira necessidade urgente na cidade é a abertura de concurso público. A gente precisa contratar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente precisa capacitar esses profissionais, a gente precisa voltar com a política, né, dos postos de saúde nos bairros, de atendimento às famílias, os médicos de casa, o médico da família, indo até os locais, indo até as casas, mas eles não conseguem fazer isso porque falta profissionais. Então, todos os postos de saúde do interior têm essa escassez de médicos e profissionais de saúde. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a abertura de concurso público, coisa que esse último governo do prefeito Vinícius Clossa do PL não fez. Inclusive, deixou muito a desejar. Quantas áreas a gente não está precisando de abertura de concurso público, como, por exemplo, a Guarda Municipal. Atualmente, se eu não me engano, a gente tem 27, 28 concursados. Exatamente. O trânsito é um problema gravíssimo. Uma frota de 120 mil carros com apenas, né, 28 guardas municipais. Cadê a abertura de concurso público? A educação é a mesma coisa. A educação infantil, hoje em dia, a gente tem pouquíssimos profissionais. Quando você anda às escolas do interior, às creches do interior, em sua ampla maioria são POTs. POT não é um profissional, né, que é formado na área para estar dando uma educação de qualidade. Ele fica apenas 1 ano, então ele não consegue manter a aderência. A gente sabe que para ter uma educação de qualidade tem que ter servidor público. Então a educação precisa de concurso público, a Guarda Municipal precisa de concurso público e a saúde precisa de concurso público. Então é urgente que o poder público veja, né, com mais atenção. E para isso a gente precisa fortalecer, né, o servidor público e a abertura de concurso público, que, inclusive, Hélio, cumpre uma função também de geração de emprego e renda. Né? Porque a gente vai ter médicos que moram na cidade que às vezes tem que sair. Não, se ele fizer um concurso público para cá, ele fica na cidade. Né? Então, é um instrumento também de geração de emprego e renda, até porque saúde não é mercadoria, saúde é um direito e um dever do Estado. A última grande escola lá no interior é a Escola Mariana Leite Guimarães. O interior já precisa de outra escola grande? Eu acho que o Mariana Leite, o Neide Angélica, né, o Mariana Dália, o Maria Dália. Suprindo? Assim, a gente tem, óbvio, né, necessidade de expandir,
né, as escolas, mas a gente tem uma necessidade de concluir as obras, coisa que esse último governo não fez, né? A gente tem aí o Lino Noronha, que está fazendo 5 anos com aquela obra milionária, né, e que não se conclui. O próprio Josete. O próprio Tiago Pacheco, lá em Venda Nova, né, ficou anos, a gente ali no CIA abrigou, né, ali dentro do CIA, durante anos, entregou também, tem no máximo um ano e meio, então a gente precisa concluir. E se você for me perguntar de educação, eu acho que a gente tem umas demandas fundamentais, que, claro, é a abertura de mais creches, porque é altíssimo, mas a gente precisa também, não só da estrutura física, a gente precisa valorizar o profissional de educação. E, atualmente, a gente não tem o cumprimento, por exemplo, da lei do 1/3 de planejamento. Teresópolis é um dos poucos municípios no estado do Rio de Janeiro que não cumpre a lei do 1/3 de planejamento. Isso é essencial. O professor precisa desse tempo para planejar a sua aula. É valorização do magistério. A abertura de concurso público é essencial, é para ontem. A gente teve uma abertura, mas a gente teve muita gente que não pôde ficar. Porque a gente, por exemplo, não tem a flexibilização dos 3 dias de trabalho, então muita gente não conseguiu ficar. A gente tem aí a necessidade urgente, Hélio, da reestruturação do plano de cargos e salários dos profissionais de educação, que está defasado há mais de 8 anos. É necessário rever. A gente precisa, por exemplo, ter abertura de professores que vão trabalhar com a necessidade especial, alunos com necessidades especiais. A gente teve o aumento aí do tempo de trabalho. É o pote que exatamente, cuida dessas que crianças. cuida, e a gente precisa de um profissional especializado. A gente teve um aumento aí de trabalho por conta da reforma da Previdência e a gente não teve o plano de carreira dos profissionais de educação do município acompanhando. Então a gente tem profissionais que já chegaram no topo, mas continuam trabalhando. Eles merecem ter a sua remuneração. Teresópolis não gratifica os nossos professores doutores. Temos mais de 40 professores doutores, ou seja, um profissional extremamente qualificado e que ele não é valorizado. A gente precisa urgentemente valorizar os profissionais de educação, a gente precisa de abertura de concurso público, a gente precisa que as escolas que estão em obra sejam entregues acima de tudo, né? Então, o transporte escolar também, Hélio. Eu acho que é inadmissível que as crianças elas não tenham direito à educação porque não tem o transporte. Esse transporte escolar precisa melhorar, principalmente para o interior. E é função, é dever do município. Ele tem que entrar em acordo com a aviação Dedo de Deus. Eu, por exemplo, falo da minha experiência própria lá no CIA. Quando eu comecei a dar aula há 15 anos lá no CIA José Francisco Lippe, a gente tinha 4, 5 ônibus. Era o especial de Vieira, era o que vinha da várzea. E hoje em dia a gente tem apenas um carro. E meus alunos muitas vezes chegam atrasados, porque o ônibus não passa no horário. E quando eles têm que pegar, os ônibus são lotados, inclusive com risco de vida. Às vezes você passa no horário, aqueles ônibus cheios, eu fico imaginando que não tem segurança. E a gente precisa de transporte para as escolas, né? E que esse transporte ele tem que ser garantido pela prefeitura. Tem a empresa que faz o transporte escolar e os ônibus de linha, que você está falando aí. Só que os ônibus de linha não conseguem receber o subsídio da prefeitura. E o transporte escolar, esse ano talvez nem era para ter, talvez não, desculpem, porque tinha uma dívida de 6 milhões de reais. Foi paga uma parte. Exatamente. Então, a questão do transporte é essencial, porque a gente precisa fazer com que os nossos alunos cheguem às escolas, né? E principalmente para a zona rural, que já carece de transporte como um todo, que inclusive é um outro problema gravíssimo, o problema da mobilidade urbana. A gente precisa urgentemente discutir isso. E eu sou uma grande defensora da quebra do monopólio. Eu defendo que a gente tem que quebrar esse monopólio, porque isso é o começo para a gente melhorar o transporte público. Uma outra coisa também que eu acho, a gente tem que valorizar os transportes alternativos. Por exemplo, a gente tem que valorizar o uso da bicicleta. Essas ciclovias, Teresópolis tinha que ter ciclovia por tudo quanto é lado. Essa ciclovia da reta é um perigo, não tem segurança. E a gente pode muito bem melhorar a questão do transporte, tirando o carro da rua, num contexto que a gente está de mudanças climáticas, a gente precisa diminuir a queima de combustíveis fósseis. Teresópolis é uma cidade, né, que valoriza a natureza. A gente pode ser precursora num
transporte alternativo que não polua o meio ambiente, que garanta a mobilidade urbana. Para isso, a gente precisa de investimento em ciclovias pela cidade, mas ciclovias seguras, né? A gente precisa integrar, por exemplo, zona rural e zona urbana. A gente pode fazer com sistemas modais, né? Então, isso é essencial. Por exemplo, também eu defendo muito os mototáxis nas comunidades de Teresópolis, porque você dá alvará para mototáxi circular dentro das comunidades, os becos, né? As vielas que tem, às vezes é só moto. Você, inclusive, faz a geração de emprego e renda para o próprio morador local, que conhece o local e que pode, dessa maneira, dar mobilidade para as nossas comunidades, as nossas periferias, as nossas zonas rurais. Mas, para isso, a gente precisa rever o monopólio do transporte público. Então, eu acredito que isso é essencial e que, se a gente tivesse essa quebra, a gente começaria a melhorar o problema da mobilidade urbana em Teresópolis. E a gente vai debater mobilidade urbana num outro programa, porque meu tempo acabou. Eu conversei com a professora Carol Quintana, que é pré-candidata a vereadora, né? E hoje eu falei na abertura do programa, eu falei muito sobre a participação das mulheres. E como sempre, Carol, quando vem aqui o programa, dá um show pra gente. Muito obrigado, professora. Carolzinha, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais e quiser saber mais do meu projeto político para a cidade de Teresópolis, é só me seguir lá no Instagram, @CarolQuintanaTerê. E eu queria também aqui terminar deixando um beijo, um abraço para toda a comunidade LGBT de Teresópolis. Amanhã nós comemoramos um dia importante para o movimento LGBT, é o dia 28 de junho, o Dia Internacional da Luta LGBT, da luta pelo orgulho, porque foi nesse dia, lá em 1969, que surge o movimento LGBT, que demanda aí por direitos, né? Então, saudar o coletivo LGBTerê, na qual sou membro fundadora, os meus coordenadores, junto comigo, que a gente constrói a luta da comunidade LGBT por direitos. Então, amanhã é o dia do orgulho, viva o nosso orgulho, viva a nossa existência, e agradecer mais uma vez o Hélio. Queria dar um beijo também enorme para toda a minha equipe, que tem aí me apoiado muito, né? A todos os meus já eleitores também, né? Vamos junto aí por uma Teresópolis feminista, popular e de esquerda. Obrigada. Obrigado você. Vamos para o comercial, a gente volta já. E Jefferson já está aqui com a gente vai fazer um bate-papo com ele. Ok? Líder comunitário da Granja Guarani. Eu volto já.